Uma das coisas que se aprende na comunicação de crise é que é muito importante começar por encarar a situação. É muito importante que digamos a todos nós: esta é a situação, não é outra. E outro dos lemas é falar a uma só voz. Como é que nós tornamos isto possível? Desde o início, com trabalho de equipa. Na assessoria de comunicação temos que usar todos os instrumentos disponíveis, não é? E o que é que nós usamos? Usamos o website, usamos redes sociais diferenciadas, usamos desde o LinkedIn ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, usamos com as linguagens diferentes que podemos usar. É duro, mas temos que dizer que nem tudo é comunicável, não é? Portanto, temos que fazer opções e isto às vezes é um trabalho muito difícil. É preciso definir sempre muito bem o objetivo que queremos atingir. Eu digo que é mais de uma caminho andado como um código postal, não é? Mas é verdade. Se nós soubermos muito bem o que é que queremos, é muito mais fácil comunicar. Para mim, comunicar aqui implica definir de facto este plano, ter um bom plano e ter um plano para o seguir. As pessoas e as histórias chegam mais depressa ao público do que as aprovações e as decisões, ou seja, quando temos seres humanos, quando temos histórias de seres humanos e quando temos gente por trás das coisas é mais fácil. Os bons projetos já trazem dentro de si uma boa assessoria. Isto é uma provocação a todas as instituições, porque às vezes os assessores só entram no final. E eu acho que os assessores têm que entrar nos projetos desde o início. Como é que vê, por exemplo, um gabinete de comunicação da Igreja a poder, digamos, entrar junto do público em geral, para além daqueles, como dizia o Dom José Tolentino esta manhã, que era preciso cada vez mais acenar aos que estão fora? Quem é que nós queremos primeiro? Não é? Queremos chegar à faixa etária dos 15 anos, queremos chegar às pessoas que vivem em Lisboa, queremos chegar às pessoas que vivem no sítio. Enfim, é importante, não é? Queremos chegar às pessoas que estão ali, que não sabem muito bem se estão sim, não, estão dentro, estão fora, não é? Pronto. E isso é importante. Temos que definir primeiro quem queremos, antes de chegar lá, não é? Pronto, temos que ver e temos que definir o nosso alvo, digamos assim. Aquilo que o chamado target de públicos é um bocadinho isso. Quando queremos ter outras pessoas, temos que fazer coisas diferentes para essas pessoas. Se calhar não temos que fazer mais do mesmo. Temos que ir à procura de fazer coisas diferentes. Como é que é feita a ligação com os superiores? A ligação é à Presidente. E acho que é muito importante que os gabinetes de comunicação dependam da pessoa que define a estratégia. Isso eu acho fundamental. Não podem estar subordinados a setores que não são os setores que definem a estratégia, não é? O GIDALG tem garantido formação para as paróquias dentro das possibilidades que tem e de acordo com a vontade manifestada. Aqui gostaria de fazer um parênteses. Nós fizemos em dezembro do ano passado uma atividade sobre redes sociais do ponto de vista prático, como é que as paróquias e os movimentos e até os setores da pastoral conseguiriam gerir redes sociais. Apareceram 8 pessoas e penso que 3 ou 4 entidades. A Sandra Moreira, que está aí, pode-me ajudar, mas andava à volta desse número. Hoje no programa pastoral da nossa diocese, estão a solicitar-nos essa atividade, como, em muitos casos, como se ela não tivesse existido. O trabalho que desenvolvemos não é uma ciência exata, nem é um trabalho matemático. Somos pessoas e procuramos usar aquilo que, à partida, todos devemos usar para resolver. O bom senso. Que faz falta às vezes. Na instituição Igreja Católica é difícil porque existem múltiplos canais informais e a comunicação mexe com egos pessoais. Somos mais do segredo do que a frontalidade. O assessor tem que ser mesmo um diplomata entre o externo e o interno. A noção de tempo na Igreja Católica é completamente incompatível com a velocidade de hoje da contemporaneidade, ou seja, nós trabalhamos muito mais lentos. Temos que defender a instituição Igreja Católica e pensar que nós somos a cara da instituição da Igreja Católica, somos a equipa de acolhimento que está à porta. Para os meus colegas padres, sou o padre, sou o jornalista
que está lá e que me dizem assim várias vezes: não contes isto na comunicação social, não fales disto porque tu és daqueles, és dos outros que fazem mal. E para os jornalistas, eu sou o padre que estou a proteger a informação e a esconder as coisas. Se insistimos na comunicação institucional como forma de acolhimento, quando a imagem que nós devíamos ter, penso eu, na minha opinião, é esquecer essas coisas que são necessárias, mas que são coisas quase internas, e tentar perceber como é que nós conseguimos publicitar a Igreja, tendo por base esses programas, mas não publicitar os programas, mas publicitar aquilo que é a consequência desses programas pastorais. Para isso é preciso essas duas últimas palavras, que eu queria terminar com essas últimas palavras, que é a humildade e a assertividade. O jornalista liga-nos e está a fechar a peça e quer uma reação rápida sobre aquele determinado assunto, não é? A atitude, para si, qual é a melhor atitude? A melhor é sempre tentar ganhar tempo, não é? Mas pelo menos eu tenho isto para mim: devemos sempre abrir-lhe a porta e dar-lhe a esperança que vamos dizer alguma coisa, não é? Porque a primeira reação, normalmente, que eu depois contacto com algum sacerdote, é: não dizemos nada. Às vezes o não dizer nada é desistir. Mais uma observação até do que uma pergunta, que resulta daquilo que o Padre Miguel estava a dizer e que é também aqui a nossa prática no Algarve. Eu acho que é importante, sobremaneira, nós refletirmos efetivamente sobre a questão do interesse dos temas. O que é que devemos comunicar? Nós temos muitas vezes as paróquias a achar que nós não comunicamos tudo aquilo que elas pretendem que seja comunicado, mas que nós avaliamos em termos de interesse para o público muito genérico que vamos ter que abranger e pensamos que não vai ter qualquer tipo de aceitação. Portanto, essa questão é muito complicada de gerir e acho que é um bocadinho por aí que nós temos que trabalhar a educação para os média dos próprios paroquianos e das pessoas que dentro das paróquias têm uma ligação com a comunicação. E isso não acontece também em todas as paróquias. Temos paróquias em que há efetivamente pessoas que trabalham a comunicação, que gerem as redes sociais, que têm um conhecimento já sobre o assunto, e depois há paróquias em que quem o faz ou é o sacerdote ou é uma pessoa da confiança do sacerdote, e temos coisas impensáveis a serem comunicadas, mas que depois nós, enquanto gabinete, somos cobrados por não fazer a mesma coisa. A comunicação precisa de estar a par de tudo aquilo que são as preocupações da organização e não apenas quando há uma questão de comunicação ou de crise. Porque muitas pessoas aproximam-se do gabinete de comunicação, sobretudo os mediadores da opinião, jornalistas ou opinadores, não é para resolver um problema concreto. Querem conhecer uma visão, uma opinião. E para isso é preciso necessariamente ter uma visão alargada das preocupações reais da instituição. Uma ressonância daquilo que o Cardeal Tolentino referiu ontem, quando disse que a comunicação social não tem de ser passiva, pode ajudar-nos a pensar. Eu, ao ouvi-lo, pensei que isto também se poderia adequar aos gabinetes de imprensa. Será que os gabinetes de imprensa também não terão espaço para nos ajudar a refletir e a não ser passivos, mas a propor